Bom, então nós temos 6 planos de delimitação. Tem um plano anterior, né, que vocês estão observando. Aqui tem um indivíduo, né, tomado em posição de descrição anatômica, né, quer dizer, aproximadamente, porque membros estão aqui abduzidos, né, têm que ser aduzidos, enfim. Tem uns detalhes que vocês vão ter que corrigir, né, vocês já sabem disso, né. Mas vamos tomar esse indivíduo como se fosse em posição anatômica, né, correta, e vamos colocar ele numa espécie de caixote, de caixão, né, um paralelepípedo, que seria a forma, né, para comportar, né, o corpo humano nessas condições, né. Então, o primeiro plano de delimitação é esse que vocês estão observando aqui, ó, o anterior. Por que ele é importante, né, todos eles, né, e esse aqui? Porque muitas das estruturas vão ser referidas como anteriores, né. Eu vou falar com vocês, por exemplo, a face anterior do externo, né, o conteúdo anterior do antebraço, né, e em contrapartida tem o conteúdo posterior do antebraço, né. Eu vou falar em vista anterior, por exemplo, do coração, que é a face externo-costal do coração, né, aí a gente aprimora um pouquinho por conta da localização dele, fala, né, chama aquela face externo-costal, é uma face com uma disposição algo meio oblíqua, mas eu posso também dizer, né, em termos de localização, que ela é anterior. Então, uma série de estruturas, né, segmentos, são referidos, ou referidas como posicionadas anteriormente. Então, o plano, melhor dizendo, né, de delimitação, ele acaba, muitas das vezes, entrando na própria nomenclatura, né, ou terminologia. Nós temos algumas estruturas que são ditas ou chamadas de anteriores, né, porque existe lá, em contrapartida, né, uma que é posterior. Por exemplo, o ligamento longitudinal anterior, né, vocês vão ver isso na coluna e dorso. Por que é o ligamento? Por que esse ligamento ele é chamado de longitudinal anterior? Eu só vou ver se tem alguém entrando aqui na sala. Peraí. Por que esse ligamento é denominado de longitudinal anterior? Porque presente no corpo de vértebra, né, das vértebras lombares, torácicas, né, cervical, ele se posiciona próximo ao plano de delimitação anterior. Então, na própria terminologia, o nome daquela estrutura, né, já está implícito aí a localização mais para anterior, né, apesar do ligamento fazer parte da parede posterior do tórax, da região abdômeno-pélvica, né, da região cervical também, mas comparado a uma outra estrutura que se posiciona posteriormente e é homônima, tem um nome muito parecido, ele é denominado de anterior, tá? Então, isso vocês vão observar com muita frequência, né? E os exemplos são inúmeros. Eu dei isso para vocês do ligamento longitudinal anterior, né? Mas tem outras estruturas que são referidas como anterior também, a gente vai ver daqui a pouquinho alguns exemplos, tá? Outro plano, né, oposto ao plano anterior, é o plano posterior, né? Então, vocês viram que ele vai tangenciar estruturas posteriores, né? Só maximizar aqui a tela. Ele vai tangenciar estruturas posteriores naquele paralelepípedo, né? E muitas das estruturas são ditas posteriores, né? Eu posso, inclusive, na descrição, me referir, né, ao plano, né, por exemplo, falando lá em determinados ligamentos ou estruturas, né, que são posteriores, e a própria nomenclatura, às vezes, né, traz isso, né? A gente vai ver isso aí em estruturas viscerais, né, em estruturas também de parede, né? Então, tanto ósseas quanto ligamentares, musculares e assim por diante. Outros planos, né, que eu vou observar também nessas condições são os planos laterais, né? E eles são até referidos como homopolares, né? Eles estão localizados em polos com estruturas semelhantes, né? A gente vai ter aí o direito, né? O plano lateral direito, delimitação direita, e o esquerdo, né? É um plano em que normalmente a gente não utiliza aí, ou toma esse plano como referência para nomenclatura, né? Para terminologia, e também para fins de localização, né? A gente vai tomar a linha média, a gente vai ver daqui a pouquinho, né? Para falar em medial, lateral, intermédio, médio, mediano, né? Que são termos muito parecidos, né? Mas tem as suas aplicações certinhas, como a gente vai ver, né? Em breve, correto? Bem, só permitir os acessos aqui. Outro plano de delimitação, né? Outros planos de delimitação que são heteropolares, né, que são polos, né, diferentes, ou tangenciando estruturas bem diferentes,
são os planos de delimitação superior, né, também chamado de cranial, né, e o plano de delimitação inferior, como vocês estão observando na figura, né, em que eu estou sinalizando aqui agora, né, essa última figura aqui da sequência. Esse plano de delimitação inferior, vocês também podem denominá-lo de podálico, né, que podos é relativo a pés, tá? Então, plano inferior podálico, ou mesmo, né, a depender da altura do corte, eu vou explicar para vocês direitinho, né, pode entrar aí como sinônimo a palavra caudal, relativo à cauda dos animais, né, a cauda dos animais. Bem, esse plano caudal, relativo à cauda, né, é um plano também de delimitação inferior, mas para tronco, tá? Então, a gente vai tomar esse plano ao nível da pelve, e mais exatamente no ápice do cóccix, né? O cóccix é uma estrutura, né, um osso bastante rudimentar, formado por vértebras rudimentares, são 4, 3, né? Isso tem um número variável, dependendo do grupo étnico, né, ou da etnia do indivíduo, né? Então, a gente pode encontrar em alguns grupos 3, né, 4 até 5 vértebras coxígeas. Bom, de qualquer maneira, forma uma estrutura chamada cóccix, que a gente vai observar em breve, né, qual é, em sequência ao osso sacro, né, conformando a pelve, ajudando na conformação pélvica, com fixação de ligamentos e assim por diante, né, músculos também da pelve, para formar ali a abertura inferior desse segmento. E quando o plano tangencia o ápice dessa estrutura óssea chamada cóccix, né, a gente vai chamar aquele plano ali de plano caudal, tá? Mas também serão caudais todos os inferiores até o plano da cauda, tá? Mas, se eu estiver analisando uma estrutura, né, abaixo disso aí, ou inferior a esse plano da cauda, vocês não podem mais aplicar, né, colocar como sinônimo a palavra caudal, né, o termo caudal, para podálico ou inferior. Aí já não vale, tá? Então, por exemplo, daqui a pouco eu pego umas imagens, né, de laboratório para vocês observarem, né? Mas vamos tomar aqui umas coisas simples, né? Vamos tomar aqui a clavícula, né, com relação à primeira costela, né? A clavícula aí é um osso de cintura, a primeira costela, e as outras costelas, 24, 12 de cada lado, são estruturas do esqueleto axial, né? Mas existe uma sobreposição. A clavícula se sobrepõe à primeira costela, tá? Inclusive tem até uma fixação ligamentar, que vocês vão ver depois comigo, na articulação superior. Bom, mas de qualquer forma, né? Mas de qualquer maneira, a gente pode tomar isso como exemplo, né? Então, a primeira costela com relação à clavícula, ela é podálica, inferior ou caudal, né? Repare que a distância dessa primeira costela é muito grande, né? Já está aí junto ao pescoço, né? Formando ali, ajudando a formação da raiz do pescoço com relação à pelve. Mas eu posso utilizar caudal aí, porque, como havia falado, né, nós combinamos que é antes do plano da cauda dos animais, né? No ser humano tangencia ali o ápice do cóccix, correto? Mas vamos imaginar o segmento da perna, né? A perna enquanto segmento, não o membro inferior como todo, né? Poderia pegar também o membro inferior, né, como todo, mas eu vou tomar aí a perna. Na perna nós temos, olha, vamos imaginar aqui, olha, estruturas proximais, né? Estruturas distais, estruturas médias. Daqui a pouquinho eu trabalho melhor esses termos com vocês, tá, gente? Mas essas estruturas distais, né, vamos imaginar que eu queira, né, me reportar com relação aos planos de delimitação superior e inferior, tá certo? Aí eu queira fazer isso, né? Aí eu não posso utilizar, tá, a palavra caudal. Por quê? Porque essas estruturas, né, inferiores ao plano da cauda já não servem mais, né, como havia comentado com vocês, essa referência, né, ou pelo menos a utilização da palavra como substituto para inferior ou podálico. Aí só vale inferior ou podálico, tá bom? Bem, então, caudal, eu coloquei aqui, né, esses slides, tem na sequência, né, podálico, inferior ou caudal, mas caudal com reservas, né, apenas no tronco e as estruturas, né, inferiores, né, ou podálicas, até antes do plano da cauda. Ultrapassou o plano, aí vocês, né, podem utilizar, devem, né, melhor dizendo, utilizar podálico ou inferior. Bem, pessoal, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Oi, pode falar. Então, eu não sei se entende direito, mas se eu for pegar, deixa eu dar um exemplo, apenas um pé, assim, isolado, aí eu não posso falar que a parte de baixo, que você tiver virado, se tiver com a visão virada, eu não posso falar que é uma visão caudal do pé. Não. Tá, beleza. Vocês vão encontrar isso aí com uma certa frequência,
né? Mas é um desleixo, é um descuido, tá? Na questão do emprego da palavra para a espécie humana, tá? Eu não posso responder para outras espécies, não. Apesar de conhecer um pouco de anatomia comparada, correto? Mas eu posso falar tranquilamente para a espécie humana. Então, é determinado que para a espécie ultrapassou o plano da cauda inferior ao podálico, até antes do plano da cauda caudal, né? Então, o exemplo que você me deu aí, um pé tomado isoladamente, né, que é um segmento, o segmento do pé. Então, você vai falar ali em vista plantar, podálica, né, uma estrutura podálica a outra, ou inferior, assim, assado, né? Isso pode ser tanto para nervo, para vasos, pode ser para músculos, para estruturas ósseas, para faces, né? Para a superfície desses elementos, ou do pé como um todo, mas como já está distante, né, do plano da cauda, por determinação, a gente não pode empregar o termo caudal, né? A gente vai empregar podálico ou inferior, tá? Entendi. Muito bem, é assim que vocês têm que fazer, tá? Tendo dúvida, me interromper, que fica mais dinâmico. Bom, o próximo ponto aqui são os eixos, né? Tem eixos também, os planos de secção, né? Esses que nós vimos que são os planos de delimitação. Então, deixa eu antecipar os eixos aqui, porque nós vamos empregá-los, né? E vocês vão entender melhor a importância desses eixos, né? Quando estiver vendo movimentos, tudo bem, mas junto aos planos de corte, né? Nós temos 3 planos de corte, e aqui nós temos 3 eixos também, então vou antecipar um pouquinho antes de falar dos planos de corte, eu falar dos eixos, depois eu retomo, né? Estes eixos à luz do plano ou dos planos de corte, né? Deixa eu permitir o pessoal aqui, a entrada deles aqui. Bom, então, nós temos 3 eixos, tá? Nós temos o eixo látero-lateral, né? Falando assim, até parece redundância, né? Mas não é redundância. Significa que ele vai de lado a lado. Se vocês quiserem também, vocês podem empregar o termo transverso, né? O eixo transverso, o eixo transversal. Isso vai depender da língua, da tradução. Mas no português, vocês podem usar com bastante tranquilidade isso aí. O eixo látero-lateral, o eixo transverso, o eixo transversal, né? Aqui na figura, uma figura muito simples, né? Está mostrando aqui na parte de cima a disposição desse eixo, né? Mas esse eixo em particular, vocês vão poder aplicá-lo em segmentos isoladamente, né? Por exemplo, uma cabeça, um ombro, mão, enfim, qualquer dessas partes, ou para o corpo inteiro, né? Então, normalmente, você pega a parte média, né, do corpo e faz essa transfixação, né, por esse eixo, que tem esse sentido ortogonal, né, de lado a lado, por isso látero-lateral, ou transverso ou transversal. Daqui a pouco falo com vocês melhor a respeito, né, dele, ou aplicando-o aos planos de corte, tá? Um outro eixo também, né, que vocês vão trabalhar com muita frequência em movimentos, né, é o eixo longitudinal, né, também conhecido como eixo superior-inferior, né, ele vai correr, como o próprio nome sugere, de superior para inferior, ou longitudinalmente o corpo do indivíduo ou partes do corpo do indivíduo, né? Às vezes vão pegar alguns livros que eles vão trazer só uma parte do conceito, né? Vão correr longitudinalmente o corpo do indivíduo. Mas, olhando assim, parece que ele só vai ser aplicado, né, ao corpo inteiro, né? O inteiriço, não o corpo inteiro, né, a gente chama também de inteiriço, ou partes desse corpo, né? Eu posso numa peça lá isolada, fazer uma mão, um pé, né, enfim, qualquer segmento, né, a gente vai trabalhar muito locomotor, por isso que os exemplos estou dando mais de locomotor, né, para vocês, eu posso conferir, né, esse eixo, aplicar esse eixo naquele segmento, né, mas sempre pensando também que em posição de descrição anatômica, isso aí tem que entrar, tem que ser automático, né, então... Ô, Kenneth, pode me explicar esse eixo aí que eu não entendi, não? O eixo longitudinal, né? Esse mesmo. Ele vai correr, certo? Ele vai correr longitudinalmente, qualquer segmento, parte do corpo. Então, se eu pegar, por exemplo, a mão, qual seria a maior distância da mão, o maior eixo da mão, em que esse eixo longitudinal, né, que é o supra-inferior, se seguirá, né? Vai ser do punho até a polpa digital do terceiro dedo, né? Então, ele vai seguir longitudinalmente segmento. É como o membro superior como um todo, né? Se eu tomar o membro superior, aí desde a raiz do membro, da articulação do ombro, até a mão, né? Que é a parte apensa e mais distante, vai ser esse grande comprimento que vai ser o eixo, né? Eu posso também dizer que é a parte, que esse eixo seguirá
axialmente aquele segmento, tá? Então, isso vale para qualquer parte. Vou pegar aqui cabeça, por exemplo, ou cabeça-pescoço, né? Então, vai ser do vértice da cabeça, né, até a base do pescoço. Então, o eixo, né, este daí, em particular, que é o eixo longitudinal, seguirá-se axialmente aquele segmento, né? Agora, outra forma também de denominá-lo, né, nas traduções, mas o português também já incorporou isso, é denominá-lo de eixo supra-inferior, tá? Então, isso eu estou dando exemplo aí, alguns pequenos exemplos de cabeça, membro superior, tal, mas vocês vão aplicar isso, né, normalmente tem maior serventia, né, para a parte de movimento, então vai ser no locomotor, para qualquer dos segmentos, tá? E um outro eixo, né, daqui a pouco eu mostro melhor também para vocês a utilidade disso, né, daqui a pouco tem um slide sobre isso aí e mais informações. E outro eixo, né, que é bastante importante, né, como todos os outros, evidentemente, né, é o eixo antero-posterior, né? Esse eixo antero-posterior, né, ou póstero-anterior, como os queiram, né, mas o mais correto é denominá-lo de antero-posterior, ele também é conhecido, né, ou denominado de sagital. Então, na imagem aqui, olha, repare que é este eixo que eu estou apontando aqui, tá? Que segue aqui sagitalmente o corpo, né, o tronco desse indivíduo, de posterior para anterior ou vice-versa, de anterior para posterior, tá? O outro que eu falei, né, o anterior, é o eixo longitudinal, né, também denominado de supero-inferior, e o primeiro, o eixo transverso, ou transversal, também designado de laterolateral. Ele vai de um lado para o outro, aí, transfixando, né, o indivíduo. Então, ele é chamado de laterolateral, tá? Bem, o sagital, agora vocês não podem confundir, tá? Esse eixo sagital com o plano de corte sagital, né? O sagital mediano, preferencialmente, né? Que seria o nome mais completo e correto da localização desse plano. Então, o eixo ele tem essa coincidência, né, de nomenclatura, por isso que é até preferível, né, na descrição, ou quando vocês forem falar e assim por diante, denominá-lo da forma mais simples, para o português pelo menos, que é antero-posterior. O outro é supra-inferior, e o né, que eu havia trabalhado inicialmente, é o laterolateral, ou transversal, tá? Mas vocês podem, né, falar em eixo longitudinal, eixo transverso, transversal, ou eixo sagital, que este último, né, que eu falei com vocês, e que vocês vão memorizar, né, vão guardar, que corre de anterior para posterior, ou vice-versa, né? Repare que as setas aqui embaixo, elas têm dupla cabeça, né, cada uma dessas setas, indicando essa reversibilidade, né, da seta. Pode ser de um lado para o outro, ou o contrário, tá? Bem, os eixos são apenas esses, tá, gente? Seguem sentidos ortogonais, não vai existir um quarto eixo, né, um quinto, né, nesse universo tridimensional, as possibilidades são apenas essas aí, né, que estão dadas e que a gente vai aplicar daqui a pouquinho, né, ou em breve, na parte dos movimentos, né, junto às articulações. Bem, agora, melhorando essa explicação de eixos, deixa eu mostrar para vocês os planos, né, de corte, tá? Deixa eu aumentar aqui a tela. Bom, nós temos 3 planos de secção, né? O pessoal da Liga lá fez com vocês aquela aula interessante, né, usando lá o Kahoot, né, fazendo joguinhos e tal, vocês viram algumas coisas, agora eu vou sedimentar melhor esse conhecimento, e à medida que eu estiver evoluindo, né, na matéria, vocês vão ver que isso vira uma norma, né? Vou falar em plano de corte coronal, plano de corte transverso, plano de corte sagital, o eixo assim assado, supra-inferior, né, que é o longitudinal, essas coisas entram numa rotina, né? E vocês vão guardar bastante bem, né, essa condição, porque vira e mexe em anatomia, não tem como fugir disso, não tem como fugir desses termos, e não tem como fugir dos planos, né, de delimitação, plano de secção, né, assim por diante. São 3 planos, tá, gente? Os planos clássicos e os que são válidos, principalmente para trabalhar junto aos eixos, né? Porque os eixos, a gente vai ver daqui a pouquinho, eles têm relações, né, de interseção ou intersecção nesses planos de secção, tá? De intersecção nesses planos de secção, né? Ou de corte, que é a mesma coisa. Pode acontecer, né, de vocês encontrarem um quarto plano, mas o quarto plano é uma variação de um deles, é o plano oblíquo, né? O plano oblíquo, que é uma variação do plano transverso, a gente vai utilizar muito em peças anatômicas, né, para determinados cortes, a gente vai correr o segmento obliquamente, uma necessidade ali, né, de corte,
para verificar algumas estruturas, né? E também imagens, exames de imagens, né? Então, por vezes, vocês vão pegar nos exames de tomografia e lá vai haver um plano um pouco diferente, né? Que esse plano oblíquo, porque é necessário ali a visualização de determinada estrutura ou patologia, né? Para ver ali alguma ocorrência, acontecimento e assim por diante, tá? Bem, o primeiro plano, que é o plano sagital mediano, né? Está escrito aqui, é aquele que vai coincidir com a linha, né, sagital mediana, em que as estruturas são muitas das vezes referidas como medianas, né? Então, quando a gente faz esse plano de secção, né, ou de corte, isso é feito exatamente, né, na porção central do indivíduo, seguindo axialmente as estruturas de cabeça, pescoço, tronco, né, até chegar em pelve e períneo, e períneo mais superficial, né, da região do tronco. Aí a gente vai ter estruturas que vão coincidir, que vão ser chamadas de medianas, a gente vai observar daqui a pouquinho, né? E necessariamente vão ser obtidas duas metades, né? Que tem alguma simetria, né? Alguma simetria, que nós vamos denominar de antímeros. Então, quando eu faço um corte, como esse aqui de baixo, do Wolf-Heidegger, né? Que é uma pelve aqui, com algumas estruturas pélvicas, né? Ligamento cardinal, o ligamento útero sacral, útero, bexiga urinária, e assim por diante, né? Então, essa linha aqui foi, né, edição minha, né, a figura do Wolf-Heidegger, que é um atlas de desenho muito bom, é um alemão excelente. Bom, mas aqui só para ilustrar, né, que aqui é a vista superior das estruturas ósseas, né, de estruturas ligamentares, musculares e de algumas vísceras, né? Então, quando eu faço esse plano de corte, passando exatamente no meio, no centro do indivíduo, né, para usar uma linguagem um pouco mais popular, né, eu vou obter os antímeros, ou metades, direita e esquerda, tá certo? E aí as estruturas, daqui a pouquinho a gente vai observar, né, elas são referidas, né, e até no próprio nome, muitas das vezes, como medianas, né? Então, por exemplo, o promontório do sacro, ele é mediano, né? A crista sacral, que eu estou observando aqui, olha, ela é aqui, denominada de mediana, vocês vão aprender comigo depois, essa crista aí, na verdade, são 3 cristas posteriores, né? Então, nós temos essa crista aí chamada de mediana, nós temos outras cristas, né, que se dispõem ao lado do plano de corte sagital mediano. A gente vai observar aqui, olha, a sínfise púbica, né, a sínfise púbica na altura do ligamento púbico superior, né, é uma estrutura também mediana, né? Vai haver um ligamento conectando a bexiga urinária, a cicatriz umbilical. Esse ligamento é conhecido como ligamento umbilical mediano, tá bom? Então, esse mediano, ele pode, a gente pode fazer, né? A gente vai tomá-lo como referência, né? Para a gente localizar as estruturas, mas também a palavra vai ser aplicada, empregada a uma série de elementos, né? Anatômicos aí na sua nomenclatura, na construção do seu nome, né? E, essencialmente, esse plano vai dividir o indivíduo em 2 metades, né? Que são chamados de antímeros, antímero direito e antímero esquerdo. Então, aqui eu tenho uma figura do Wolf-Heidegger, né, mostrando isso, e aqui eu tenho uma figura nossa, né, uma imagem, uma fotografia de laboratório, né? Também peguei, aqui não tem a parte pélvica, né? A gente pegou aqui em bloco as estruturas viscerais pélvicas, estritamente, porque também tem um pedaço de abdômen pélvica, né? Porque é uma região que tem uma continuidade, né, entre abdômen e pelve, a gente chama, portanto, de região abdômico-pélvica. Mas, de qualquer maneira, o resultado disso que vocês estão vendo aqui no Wolf-Heidegger, né, eu estou mostrando aqui, ó, uma peça nossa. Então, o que nós fizemos aqui? Cortamos de anterior para posterior, aqui é superior, aqui é inferior, estruturas como útero, vagina, uretra, bexiga urinária, né, colo sigmoide, aqui tem um pedaço de canal anal e não pegou aqui o ânus, né, porque está um pouquinho acima aqui da linha pectínea, tá? Fora estruturas ligamentares, né, como ligamento redondo do útero, aqui eu vejo o peritônio também se desdobrando, né, da face anterior do colo sigmoide até a face posterior do útero, né, o útero em posição antevertida e anteflexionada, aqui tem uma série de coisas. De qualquer forma, é um corte muito empregado, né, seja no tórax, na região abdominal, na região pélvica, aqui, ó, o resultado, né, na região pélvica, para analisar uma série de coisas, né, aqui eu vejo o perimétrio, miométrio, endométrio, luz uterina, canal cervical, né, no canal cervical, o osso interno do canal cervical, né, e aqui nós temos mucosas diferentes, mucosa, né, endometrial, mucosa não endometrial, o colo, porção supravaginal, colo, porção vaginal, fórnice,
porção posterior de fórnix, porção anterior de fórnix, parede posterior da vagina, parede anterior da vagina, com as mucosas, né? As mucosas aqui nas suas respectivas paredes, né? Músculo liso vaginal, aí vai, né? Músculo dedrusor da bexiga urinária, dedrusor, são 3 músculos aqui, né? A serosa foi removida, mas eu vejo mucosa, uretra, tá, gente? Então, o resultado é esse aqui, no exemplo, né? Do plano de corte sagital mediano, tá? Bom, o próximo plano aqui, daqui a pouco falo sobre os eixos, o próximo plano aqui, o plano de corte transverso, né? Peguei o exemplo de coxa aqui, tá? Poderia ser feito aqui na perna, mão, um dedo, né? Individualmente ou separadamente, enfim, no pescoço ou cabeça, né? Vários cortes, sequenciais ou não, com espessuras diferentes. Mas fato é, que quando a gente faz um corte transverso, e ele é paralelo, né, ao piso ou ao solo, a gente também vai obter 2 metades, né? A metade superior e a metade inferior, né? Aqui um exemplo de um corte aqui, né? Nessa figura aqui do Spalta-Rosas. Então, com as metades superior e inferior, né? Um corte transverso. E o resultado disso aqui é de laboratório, né? Uma peça nossa também, nosso acervo, né? O que eu estou observando aqui, olha? O fêmur cortado transversalmente, musculatura quadricipital, como vasto intermédio, vasto medial, vasto lateral, reto da coxa, né? Músculo sartório, músculo grácil, os outros adutores, como adutor magro, adutor curto, adutor longo, né? O canal de Hunter, que é o canal adutor, né? No canal adutor, canal de Hunter, a gente tem aqui a veia femoral, a artéria femoral, nervo já não dá para ver muito bem aqui, porque a estrutura gordurosa atrapalha um pouco a visão, tá? Mas eu vejo aqui também, olha, veia safena magna, né? Dá para ver uma série de coisas, né? Nesse corte. E essa vista que vocês estão tendo aí é a parte inferior, né? Ou podálica do resultado de um corte transverso, né? A superior ficou, né? Em outra parte que não foi fotografada, né? E não foi colocada aqui também, tá? Então aí eu tenho o resultado de um corte, né? É muito comum em laboratório com o corte transverso. Daqui a pouco eu vou relacionar aqueles eixos, né, aos seus respectivos cortes, tá, gente? Bom, um outro corte também, né, um plano de secção, né, o plano de corte, estou falando em corte, tá, pessoal? Sendo mais prático um pouquinho aqui, porque também esses planos são assim designados, né? Então, vocês podem chamar de secção, secção é corte também. Com licença, desculpa. Na hora que o senhor falou do corte aí da coxa, o senhor falou que essa visão seria visão podálica, por quê? Olha bem, vamos pegar essa imagem aqui primeiro, tá? Eu faço aqui o corte. Okay. Aí, feito o corte, eu afasto, né? E aí eu vou ter, olha, a visão de cima, né? Que é dessa metade superior do corte, e a visão de baixo, a metade inferior do corte. Então, do corte, eu vou ter, olha, a visão superior. Aí, eu entendi sua pergunta é muito boa. Do corte, eu estou observando, eu estou notando a visão superior do corte, né? E a visão inferior do corte. Inferior podálica, né? Do corte. Mas o resultado, né? Se eu pegar esse segmento aqui, olha, vai ser superior e inferior, né? Que se perde aqui para baixo, né? Abaixo do joelho aqui. Entendeu? Então, sua pergunta é muito boa, né? Olhando, analisando assim rapidamente, né? Você tem que pensar. Você está perguntando com relação ao plano de corte, né? Ou resultado do corte. Correto? Boa pergunta. Certo. Com relação ao plano de corte, eu vou ter uma visão podálica, uma visão superior, né? Ou cranial, ou superior, né? Que é outro nome que a gente pode colocar para essa visão. Agora, o resultado, então, vou pegar esse segmento distal aqui de coxa, perna e pé, né? Que está aqui para baixo, e sumiu aqui na edição da imagem. Então, eu vou ter o quê? A metade inferior e a metade superior. Tá bom? Só que essa parte aqui de cima, né? Essa parte aqui de cima, do corte, né, desse segmento que ficou para baixo, ela vai ser superior. E o restante todo vai ser o quê? Podálico inferior. Muito bem. Entendi. Obrigado, professor. Ok, gente. Oi. Então, cada plano de corte, ele vai me dar uma visão diferente. Porque, tipo, o sagital, eu vou ter uma visão uma anterior e uma posterior, né? Do corte. Não, você vai ter uma visão lateral direita e lateral esquerda. Tá? Então, olha aqui, essa imagem aqui de baixo, olha. Então, esse plano aqui, ele vai me dar as metades, né? Os antímeros, direito e esquerdo. Então, se eu provoco esse corte, vamos imaginar aqui na coxa, né? Ou o tronco, assim por diante, né? Coxa é uma estrutura lateral, né? Mas eu vou pegar tronco, né? A não ser que eu faça a referência à axilidade da coxa, correto? Corte aqui, axialmente,
aí eu vou ter duas metades, né? Aí vamos colocar assim, não vai ser nem direita e esquerda, né? Vai ser lateral e medial. Aí serviria mais esse exemplo que você está me perguntando, dessa dúvida sua, para estruturas que seguem axialmente, que são o centro, né, do indivíduo. Então, a pelve vai ser um exemplo bacana para isso aí. E como vai dividir aqui, olha? Ah, tá, só um instantinho. Quando eu faço o corte aqui, eu vou ter essa metade de cá, né, e essa outra para cá. Aí, para vocês terem uma ideia, esse resultado que vocês estão tendo aqui, olha, é do lado esquerdo, tá? Eu venho aqui, olha, e encaixo aqui. Aqui é, né, a minha direita, aqui é a direita do indivíduo, né? Está na minha esquerda aqui, na tela, mas a direita do indivíduo, aqui é a esquerda do indivíduo, correto? Vem encaixa. Então, estou observando aqui, ó, um lado, né? Direito e esquerdo, que no caso aqui específico, é o lado esquerdo, né? Metade esquerda e metade direita. Metades em organização de vertebrados, a gente vai chamar de antímero, né? Que vem do princípio denominado de antimeria, né? Que é de construção dos vertebrados, tá? E as metades obtidas aqui vão ser, né? Vão ser sempre nesses cortes duas partes, né? Duas metades. Vão ser as metades superior e inferior, tá? Mas é isso mesmo que você perguntou? Sim. E eu quero saber qual tipo de corte, então, que vai me dar uma visão posterior e anterior. Perfeitamente. É o próximo corte agora, o corte frontal coronal, tá? Ah, sim. Eu vou dar, aqui do lado tem os exemplos, né? Duas peças aqui, mas eu vou mostrar também nas outras como que ficaria isso aí, tá? Então, olha... Pessoal, Oi. é o seguinte, quando nós cortamos, fazemos um corte e separamos as partes do corpo em duas metades, a gente tem os antímeros, correto? Isso ao longo da linha mediana, né? Se eu fizer um corte sagital, eu vou ter os antímeros. E se esse corte aí que você mostrou na coxa, que é um corte transversal, eu não chamo essa metade superior e inferior de antímeros também? Não. A palavra antímero, vocês vão reservar só para lados direito e esquerdo, tá bom? A reserva da palavra, tá? Mas você pode utilizar a palavra geral, metades, porque antímeros são metades, né? Mas são as metades direita e esquerda. Mas você pode falar em metades anterior, posterior, metade superior e inferior, e propriamente as metades direita e esquerda, que são os antímeros, né? Antímero direito e antímero esquerdo, tá bom? É só vincular antímero às metades ou aos lados, direito e esquerdo, tá? Façam a relação da palavra com essas condições. Professor, só para elucidar uma outra dúvida aqui, desculpa interromper. Aqui me surgiu a dúvida enquanto você estava respondendo um dos alunos. Eu tenho que indicar também o ângulo da visão. Por exemplo, eu tenho um plano, eu tenho um corte que é feito no sagital mediano, como que você apresentou aqui embaixo, no acervo do autor, né? Aqui logo abaixo. Eu tenho que apresentar também a visão que eu estou tendo, que é uma visão do lado esquerdo, por exemplo. Sim, numa descrição, numa prova, a gente até combina que não. Porque a supressão é 1 minuto só a resposta, né? Para cada estrutura. Vamos imaginar que eu peça numa avaliação essa musculatura aqui, olha, né? Que é a longitudinal externa da bexiga urinária. Vou colocar músculo longitudinal externo da bexiga urinária, porque tem outros músculos longitudinais externos, né? Por exemplo, de intestino, de esôfago e assim por diante. Mesmo sabendo que isso aqui não é intestino, né? E não é esôfago, né? Mas o nome está registrado internacionalmente dessa maneira. Tem que colocar o nome, né? Direito, completo, correto, né? Então, para a questão de economia de tempo, a gente até combina, né? Com vocês, combina com os alunos, pessoal, não há necessidade, nessas condições, né? De uma prova prática, né? Para identificação de estruturas, que coloque que a visão é superior, por exemplo, né, no caso aqui do longitudinal externo da bexiga urinária, né, está voltado aqui para a face superior. Então, de uma outra forma, assim, com mais rigor, né, seria numa produção de livro, de um artigo, e assim por diante, você tem que dizer, né, eu tenho que falar das condições de localização. Então, aqui é a face o quê? Superior. E essa face aqui, olha, é inferior, né, voltada lá para o espaço de rétisos e assim por diante. Tem que dar a localização, né, dessa estrutura aí de uma maneira bem mais específica, tá bom? É como, por exemplo, se eu me referisse aqui a uma parte qualquer aqui do útero, né, vamos imaginar aí, tivesse aqui um leiomioma, né, que é o mioma, que o popular chama de mioma, é leiomioma subseroso, mucoso, submucoso ou intramural, que seja. Mas vamos imaginar aqui, por exemplo, uma formação desta, né, e aí vocês teriam que referir ele como pediculado subseroso, né, pediculado subseroso, tá?
Mas aí, como a prova é muito rápida, né, e um pouquinho de patologia também, mas a prova é muito rápida, não há necessidade de fazer referência, né, para uma prova de anatomia, como essa, né, fazer referência a essa face aqui, que é a face intestinal, né, do útero. Enquanto essa aqui, por exemplo, é a face vesical, ou de bexiga urinária, fundo uterino, né, e assim por diante. Então, é para economia de tempo, né, para ficar mais ágil, e assim por diante. Mas, regularmente, numa condição de uma publicação, né, numa outra condição, por exemplo, de um relatório médico, né, que vocês têm que fazer ali um relatório da macroscopia, né, o macroscópico daquela estrutura, do ponto de vista anatômico também, patológico, enfim, vocês têm que colocar com o máximo de precisão, tá certo? E não tem que colocar coisa pela metade, imaginando que o outro vai adivinhar, né, que aqui dali se você está, né, tá fazendo referência a uma estrutura superior, uma vista superior, uma vista inferior, lateral direita, lateral esquerda, isso não pode, tá? O ideal, né, fora dessa prova, que é um pouco mais rápida, é fazer essas referências aos lados, tá? Por exemplo, essa vista que vocês estão tendo aqui, essa metade aqui é metade esquerda, tá? Tanto aqui de colo sigmoide, como de canal anal, de vagina, de uretra, de bexiga, das partes do útero, enfim, de ligamento redondo do útero e ovário, que não apareceu aqui também, tá? Tem que fazer referência. Certinho? Certinho, obrigado. Beleza. Agora, repare essas estruturas aqui, né? Aqui nós temos um rim do lado esquerdo, né? Deixa eu ver aqui, alguém está entrando. Um rim do lado esquerdo, em que eu tenho... Não, ninguém entra. Em que eu tenho aqui, olha, alguns elementos que vocês vão estudar mais tarde, isso aí, né? O polo superior do rim, o polo inferior do rim, né? A margem medial, a margem lateral, a face anterior, a face posterior. Olha aí os termos, anterior e posterior, aplicado a essas faces. As faces, elas são registradas internacionalmente como faces anterior e posterior, tá certo? Então, são planos de delimitação, né? Que eu havia comentado com vocês. Então, isso aí tem que ser bem cuidado, né? Bem olhado, bem estudado, porque parece muito simples, né? E, de fato, é simples. Depois vocês vão aprender isso com mais, né? Pegar mais trejeito, mas isso é muito aplicado, né? Polo superior, né, do rim, polo inferior. Agora, repare que voltado, não no polo, tá? Mas voltado para o polo superior e margem medial dessa estrutura aqui, nessa víscera que é o rim, existe aqui a suprarrenal, nós temos o hilo, depois vai dar um seio, aqui nós temos vasos renais, tá? Ureter, enfim, uma série de estruturas, né, que vocês vão aprender apropriadamente. Agora, se eu aparecer aqui com uma faca, por exemplo, né, uma guilhotina é uma estrutura que a gente usa em laboratório, né, como se fosse um facão fixado, né? E se uma serra, né, e assim por diante. E se eu fizer um corte, e esse corte, a partir dele, né, as metades forem anterior e posterior, como é o resultado aqui de baixo, olha, né, uma peça que nós temos no laboratório, o corte ele vai ser denominado de coronal, porque vai seguir uma estrutura no crânio chamada de coronal, né, então a estrutura que é abdominal, mas faz referência a uma sutura que é um meio de articulação no crânio chamada, né, estrutura coronal. Ou frontal, tá certo? Apesar de frontal se referir, né, à fronte, ou à testa, né, parte aí de neurocrânio, né, que tem inclusive o osso frontal, enfim, né, as estruturas que a gente vai aprender depois, mas a obtenção dessas metades anterior e posterior só pode vir, né, de um plano de corte conhecido como coronal, que é o mais falado, né, ou plano de corte frontal, tá? Então, mesma coisa. Aqui eu dei o exemplo aqui, né? Eu peguei esse rim, que é nosso também, aqui o corte não dele, aqui de um outro rim, tá? Mas só para indicar aí as metades anterior e posterior. Mas vamos imaginar essa peça que está mais fácil de mostrar para vocês, tá? Agora eu vou vir, e vou fazer um corte, né? Com essa disposição transversa, né? Não é eixo, é só a disposição do corte, né? Faço um corte aqui, em que eu vou ter as metades posterior e anterior, né? Aí eu vou estudar aí sacro, né, parte dos quadris, né, o aspecto mais posterior, enfim, colo sigmoide, reto, uma série de estruturas desta metade, né, e a outra metade também, outros elementos. Que corte é esse daí, né? Repara que não está aqui desenhado, né, mas eu vou simular aqui com o cursor, olha, o corte vai passar aqui. Esse corte é o plano de corte, né, ou simplesmente o corte coronal, ou frontal, se quiserem, tá? Mesma coisa, ó, aqui inclusive, olha, aqui é o resultado de um corte sagital, né? Mas eu posso produzir aqui um outro corte nesse corte, né? Aproveitando esse bloco, né, de estruturas removidas, né? Ou removidas em bloco,
Eu posso vir aqui agora, olha, né, com um instrumento cortante qualquer, pegar a vagina, por exemplo, como referência, né, e realizar um corte. Agora eu venho aqui e faço um outro corte, né, aproveitando o corte sagital, né. De qualquer forma, esse corte aqui vai ser qual? Coronal. Quais são as estruturas obtidas aqui? Olha, quais são as metades obtidas? Posterior e anterior. Na posterior eu vou ter o quê? Parede posterior da vagina, né? Colo sigmoide, reto, canal anal, ânus. Aqui não tem ânus, não, mas tudo bem. Canal anal e vai, né, se continuar como ânus. E aqui no aspecto anterior, ligamento redondo do útero, ligamento uterovárico, útero propriamente dito, parede anterior da vagina, uretra, luz de bexiga urinária, né? Então, as estruturas anteriores e as estruturas posteriores, né? Eu posso aproveitar um corte e realizar outro corte, né? A coisa não fica engessada, não. Na prática, a gente faz muitas coisas. Logicamente que isso aí não é prática de cirurgia, né, gente? É prática que é feita em laboratório, né, de anatomia, para fins de estudo dessas estruturas, né? Mesma coisa aqui também. Isso aqui, ó, é vista anterior dessa metade da coxa, né, obtida por esse corte transverso, e aqui é a vista posterior, tá certo? E aqui são as vistas laterais. Só que essa aqui é medial e essa aqui é lateral, tá? Lateral propriamente dita, né? Ele está distante do plano de corte sagital mediano, né? Mas vamos imaginar que eu venho aqui e falo assim, eu quero obter um corte diferente, né? Para estudar aí axialmente determinado conteúdo muscular, seja anterior, posterior, medial, né? Eu venho aqui e faço isso aqui, ó, faça isso aqui, olha, esse corte transverso, né? De lado a lado. Aí eu vou obter as metades anterior e posterior, correto? Que corte esse que eu estou obtendo aqui agora, né? Realizando, fazendo. Eu vou obter, né, uma peça aqui diferente, né? Com as metades. Mas como é que é chamado o corte? Frontal ou coronal, tá? Então, isso eu posso realizar em qualquer lugar, né? Vou pegar o rim aqui, ó, a mesma coisa, né? Vou fazer um corte transverso, né? Agora, eu não vou conseguir aqui realizar um corte sagital, pelo menos, assim, na acepção da palavra, no sentido restrito do termo. Eu posso usar aí o sentido mais amplo do termo, né? Pensando em axialidade. Qual que é a axialidade desse órgão aqui, olha, essa víscera? É daqui para cá, né? Para vocês terem uma ideia, aqui tem aproximadamente 12 centímetros, isso tudo é aproximado, né? Porque vai depender dos biotipos, né? Os tipos biológicos dos indivíduos, né? Das suas várias etnias. Mas aqui eu tenho aproximadamente 12 centímetros, no sentido que da axialidade, né? Supra-inferior, aproximadamente 6 centímetros, né? E a metade, né? Desses 12 que eu falei inicialmente, no sentido de medial para lateral, e 3 no sentido da profundidade, né? De anterior para posterior, tá? Mas aqui, ó, posso obter o corte coronal, como vocês viram, né? Posso obter aí uma espécie de corte sagital, porque não está coincidindo com o plano de corte sagital mediano, né? É uma estrutura localizada no abdômen ao lado, a gente vai ver depois lá um elemento retroperitoneal lateral, não é exatamente na linha de corte, né? Como vocês estão observando aqui, é o útero, né? Aqui parte de colo sigmoide, osso sacro, sínfise púbica, e assim por diante, né? Mas eu posso também, né, nessa estrutura aqui tomada isoladamente, né, ou em conjunto, né, com outras vísceras e assim por diante, realizar um plano de corte transverso aqui, um corte transverso, em que as metades vão ser superior e inferior, nessa sagital, né? Direita e esquerda, né? Posso falar até em medial e lateral, ou anterior e posterior, né? Como é o resultado aqui, ó. Eu peguei como exemplo para fazer isso aqui, ó. Foi até a pergunta de um dos colegas aí, tá bom? Bem, feito isso, entendendo esses Professor, planos... Oi, pode falar. Eu queria te fazer uma pergunta. Eu posso falar, em questão de corte, tanto como se fosse... eu posso falar, tipo, seria a mesma coisa de eu falar um corte sagital ou um corte antero-posterior? Não. Antero-posterior, longitudinal para supra-inferior... Coronal, falei errado. Coronal ou antero-posterior? Seria a mesma coisa? Não. As metades são antero-posterior, supra-inferior, deixa eu só ver quem está entrando aqui, supra-inferior ou... Não está entrando, não. Teve o sininho aqui, achei que tivesse alguém entrando aqui na sala, em alguma das salas, né? Se tiver alguém preso aí, vocês me falem, por gentileza. Deixa eu voltar aqui. Eita. Bom, então, os resultados vão ser antero-posterior, supra-inferior e metades direita e esquerda. Os resultados, tá? Os planos vão ser sagital mediano, plano transverso, né, o transversal, né, e o plano de corte coronal, tá? O resultado são essas metades, que você colocou bem, anterior e posterior, por exemplo. E qual que é o plano de corte? Coronal, tá? Então, não existe um plano de corte antero-posterior. Você pode até falar, né, que esse corte vai seguir de anterior para posterior, mas de anterior para posterior é sagital, correto? Porque, vamos imaginar aqui, olha, vou pegar
essa imagem aqui de baixo, vai ficar mais claro para vocês, né? Eu vou pegar um corte, ó, de anterior para posterior, né? Vai ser sagital, com as metades direita e esquerda, né? Agora, a obtenção das metades anterior e posterior, aí vem de um corte chamado corte coronal. Esse corte coronal é um corte com uma disposição transversa, né? Porque ele vai vir, né? De um lado para o outro, de cima para baixo, ou o contrário, né? De baixo para cima, como você quiser ali, no manejo do instrumento. As metades que vão ser anterior e posterior, tá bom? Professor, então, no resultado dos cortes dos planos, eu vejo os eixos, então, meio que isso. Não, é independente também. O corte, você vai obter essas metades, tudo bem? Agora, eu vou aplicar os eixos nesses planos de corte. Deixa eu só permitir que alguém entrar. E eu vou aplicar esses eixos exatamente nesses 3 planos de secção, tá bom? Aí é só não confundir, por exemplo, acho que a sua questão toda é porque você já está tentando associar eixo com corte, né, com plano. Por exemplo, existe o eixo antero-posterior, que é o eixo sagital, em que o plano, que é o eixo sagital, que o plano relacionado vai ser o plano de corte coronal. Eu vou explicar isso agora. Ele está passando ele, né? Ele está atravessando. Mas eu vou ajudá-los nesse entendimento aí. Só um instantinho, então, tá bom? Mas ficou claro, então? E esses 3 são os planos, né? Sagital, transverso e coronal, com as obtenções dessas metades, né? Metade direita e esquerda, metade superior e inferior, e metades anterior e posterior, correto? Bom, agora vamos pegar aqueles eixos que eu falei anteriormente e vamos aplicar nesses planos, né? Para a gente entender aí uma lei, vamos colocar, da biomecânica, que vai ser muito importante mais à frente aí, para a gente falar, por exemplo, essa articulação aqui ela é biaxial, né? Essa articulação aqui ela é poliaxial, por exemplo, o ombro é uma articulação poliaxial, né? A articulação do punho também é uma articulação ela é biaxial, desculpe, articulação radiocarpal, né? Mas, enfim, a articulação acrômico-clavicular é uma articulação não axial, porque acontece um movimento chamado deslizante, né? Não tem eixo de movimento. De qualquer forma, né, para vocês entenderem, isso que eu estou falando com vocês, né, que a gente vai desdobrar mais no futuro, né, em outras coisas, né, esses eixos de movimentos, tem uma regrinha aqui muito importante, né, que é uma lei lá, uma das leis, né, são várias, né, mas uma das leis lá da biomecânica, né, da cinesiologia, assim por diante, que eu vou falar com vocês e aí a gente vai aplicar, que é o seguinte, né, todo movimento, ele vai acontecer, bom, a não ser aqueles de deslizamento, tá? Depois eu explico isso aí, é uma exceção, né? Mas todos os movimentos, eles vão acontecer em torno de um eixo, tá bom? Qualquer movimento. E os eixos são aqueles 3 apenas, não tem um 4º eixo, né? Então, assim, não fica tão difícil, não. A gente vai analisar um determinado movimento, né? Você tem que pensar, esse eixo, né? O eixo em que esse movimento está contido. É um eixo supra-inferior, que é o longitudinal, antero-posterior, que é o sagital, ou lateral, que é o transverso, né? O transversal. Então, isso é fato. Todo movimento acontece em torno de um eixo. E todo eixo, né, associado a um determinado movimento, ele tem que ser perpendicular a um plano, né? E os planos são esses 3, né? Plano sagital mediano, plano transverso e plano coronal, o plano frontal. Então, eu vou determinar um eixo, né, para aquele movimento. Esse eixo tem que ser perpendicular ao plano. E esse movimento, ele ocorre em um determinado plano, tá? Então, vamos pegar uns exemplos. Olha aqui minha cabeça, tá? Eu vou fazer movimentos de rotação. Vocês vão aprender comigo ainda que movimentos são esses aí, tá, gente? Mas olha aqui, ó, não hoje, nas aulas seguintes, né, para movimentos. Estou fazendo movimento de rotação lateral esquerda, movimento de rotação lateral direita, tá? Então, laterais, esquerda e direita. Não posso falar aqui medial lateral, né? Para esse movimento de rotação da minha cabeça, porque a estrutura é axial, ela é ímpar, né? E mediana, né? Mas se eu faço, né, no meu membro superior, esses movimentos aqui, olha, né? Movimentos de rotação, aqui o pessoal chama de rotação interna, né? Rotação medial, rotação externa, rotação lateral, né? É a mesma coisa, né? Estou fazendo um movimento de rotação, da mesma maneira que a minha cabeça, rotação lateral, lateral esquerda, lateral direita, rotação medial, rotação, né, lateral, né, aqui para o membro superior como um todo, a partir aqui da raiz do membro superior, tá? E depois eu vou mostrar para vocês esses movimentos certinho, como é que são executados, né, só para dar exemplo aqui. E esses movimentos de rotação, né, esses 2 exemplos que eu dei para vocês, acontecem em torno de um eixo, né?
desses 3 eixos que eu havia comentado, né? Nós trabalhamos aí. Qual que vocês acham para minha cabeça aqui em rotação? Então, pegue minha cabeça apenas, cabeça e pescoço, ó, faço isto e faço isto. Para o movimento ser em torno de um eixo, o eixo aqui, ele pode ser, ele vai ser transverso, lateral, superinferior, que é o longitudinal, ou sagital, que é o antero-posterior. O que vocês acham? Lateral? Lateral. Não. Superior. Longitudinal. Longitudinal. Porque, olha bem, pensa na minha cabeça aqui, isolada, junto do pescoço, né? Em cima de uma mesa, de uma superfície, uma plataforma. E aí, olha aqui o que eu falei, o movimento ocorre em torno de um eixo, tá certo? Então, dos 3 eixos, se eu colocar isso aqui, olha, supra-inferior, né? Agora, realizar o movimento, está em torno dele, tá? Se eu fizer isso aqui agora, olha, eu, né, atravessando aqui com o eixo lateral, o transverso, olha, eu não consigo realizar o movimento de rotação lateral direita ou rotação lateral esquerda. Estou preso, estou fixado, né? Então, esse eixo aqui não entra. E vai ter uma coisa que vai reforçar isso, eu vou mostrar para você daqui a pouco, né? E se eu faço também, olha, um eixo, né? Eu aplico, né, o outro eixo, só 3, né, apenas. O próximo eixo, que é o eixo sagital, que é o eixo antero-posterior, eu também não vou conseguir fazer os movimentos rotacionais, rotação lateral direita, rotação lateral esquerda, como exemplo aqui, na cabeça do pescoço. Então, desses 3 eixos, qual que cabe em movimento de rotação? Como exemplo aqui, em cabeça-pescoço, eixo longitudinal, ou supra-inferior, tá certo? Para eu tirar a prova dos 9, para eu confirmar, né, se isso está certo. Os movimentos acontecem em um plano. Vamos pegar os 3 planos agora, né? E nós estudamos planos de secção, não planos de delimitação, planos de secção. Quais são os planos? Coronal, sagital e o plano transverso, tá? E agora eu vou encaixar esse movimento, pensar nesse movimento em termos de plano. Esse movimento acontece em qual plano? Então, olha aqui, o movimento de rotação, rotação, rotação. Esse movimento ocorre no plano sagital, ele acontece no plano transverso, ou ele acontece no plano coronal? Olha aqui o plano coronal, com as metades anterior e posterior, transverso, né? Com as metades superior e inferior, e sagital, com as metades direita e esquerda, que são os antímeros, direita e esquerda. Então, se eu pegar esse movimento, né, e começar a analisá-lo, qual dos 3 planos ele está aplicado, contido em qual dos 3 planos? Horizontal? Horizontal. Você usou outra palavra, né? Como é sinônimo de transverso. Horizontal. Preferível transverso a horizontal, tá bom? Mas dá para entender bem quando você fala horizontal. É melhor transverso. Transverso. Plante, corte transverso. Por que eu falei que isso vai confirmar o eixo, que é superinferior? Porque essa lei fala que o eixo ele tem que ser perpendicular ao plano. Se esse plano aqui, ó, aqui é o sagital, esse é o plano coronal, né? O frontal. E esse aqui é o plano transverso, que o colega há pouco falou que é o plano horizontal, né? É preferível transverso horizontal, uma questão só de nomenclatura. E o eixo que eu falei com vocês, né, da rotação, é o eixo superinferior, né? Ou longitudinal, tem que bater. Olha aqui o eixo perpendicular, fazer 90 graus, com o plano em que acontece o movimento, tá? Então, olha bem, a lei fala o seguinte, todo movimento acontece em torno do eixo, tem que ter um eixo para esse movimento, né? Esses grandes movimentos que nós vamos aprender nesse semestre. O movimento ocorre em um plano, ou ele gera um plano, e esse eixo tem que ser perpendicular ao movimento. Então, se eu falo que o movimento tem um determinado plano, vocês vão conseguir matar automaticamente, né, ou determinar automaticamente o eixo, ou vice-versa. Porque vocês vão ver, então, são 3 eixos, são 3 planos, é 1 para 1, tá certo? Não tem um eixo para 2 planos, né? Ou vice-versa, não tem disso. É um eixo para um determinado plano, né? Agora, a articulação, ela pode ter mais planos, tá certo? E, naturalmente, mais eixos, né? Porque é um eixo para o plano. Por isso, nós temos articulações monoaxial, biaxial e, a partir de 3, poliaxial, né? 3 até movimentos complexos, né? Eu digo assim, mais de 3, você não vai ter um 4º plano, né, gente? E nem um 4º eixo, não existe isso, né? No universo que nós vivemos, né? Talvez em um outro universo aí, né, dos multiversos, enfim. Mas no que nós vivemos são 3 eixos, mas nós temos movimentos complexos, né?
como, por exemplo, a circundução. A gente vai analisar aí uma série de movimentos, né, na execução do movimento de circundução, como vocês, né, o movimento de Pouchet da mandíbula, e assim por diante, né, que é mais específico para a cabeça e pescoço, que vocês vão ver lá por seu caso no terceiro período, tá? Bom, vamos a mais exemplos, né? Esse movimento aqui, olha, vocês estão vendo bem minha cabeça, não estão? Sim. Perfeito. Eu até cortei o cabelo hoje para ficar mais fácil de demonstrar para vocês. Então, estou fazendo os movimentos, estou fazendo movimentos aqui de flexão, ó. Flexão e extensão, tá? A gente vai aprender. Flexão, a diminuição entre as partes relacionadas, diminuição do ângulo entre as partes relacionadas, né? E a extensão, aumento do ângulo entre as partes relacionadas. Só que isso aí também é por convenção, tá, gente? Convenção. Então, o pessoal da Liga explicou muito bem, eles são excelentes, né? Mas isso é coisa que eu falo, tá? Então, muitas desses movimentos foram convencionados. Então, foi convencionado que para frente é flexão, né? Mas, de fato, diminui o ângulo, né? Assim, mas se eu faço esse movimento aqui para trás, em que é aumento de ângulo aqui, ó, a diminuição de ângulo posterior. Por que aqui não pode ser, então, a flexão? E aqui à frente a extensão, né? Porque foi convencionado, isso lá em Frankfurt, na Alemanha, em 1888, salvo engano, 86, muitas coisas, né, foram passadas por lá e, né, fizeram essas determinações, que flexão, por exemplo, a cabeça, né, é para o aspecto anterior, e a extensão para o aspecto posterior, a não ser que eu faça, né, as flexões, ó, tal qual eu fiz com vocês aqui, ó, rotação lateral direita, rotação lateral esquerda, não é isso? Nós temos flexão aqui também, ó, flexão lateral esquerda, flexão lateral direita. Mas só com a palavra flexão para cabeça, cabeça-pescoço, né? Aí tem uns graus aí, vocês vão ver depois, né, dependendo da articulação, atlanto-axial, atlanto-occipital e atlanto-axial. Isso é coisa que vocês vão aprender depois no pescoço, né? Mas vamos pegar assim o grosso, né? Então, aqui é o movimento de flexão e aqui é o movimento de extensão, correto? Quando eu faço esse movimento várias vezes aqui, olha, qual é o plano dele? É plano transverso, plano sagital ou plano coronal? Sagital. Plano sagital. Olha aqui o plano criado, né? Sagital. Não é esse plano aqui e nem é o plano transverso, tá? Vamos pegar aquela lei que eu falei com vocês, né? Relacionando eixo com plano de corte, né? Ou plano de secção, como quiserem, né? Como está aí, inclusive, no slide, a palavra secção. Corte também é válido, tá? Daqueles três eixos, né? Qual, para esse movimento, qual está relacionado a esse movimento, né? Considerando que o movimento acontece, ocorre em torno de um eixo, né? Então, olha aqui novamente, olha. Flito e estendo. Ou seja, faço flexão e faço extensão. Aplica agora o eixo. Qual é o eixo? Lateral. Lateral, transverso, né? Então, vocês podem imaginar em termos de movimento, olha, vamos imaginar que eu sou um boneco, aqui a cabeça, né, de um boneco, o pescoço, né, e eu quero aplicar esse movimento, né? Fazer só isso aqui. Se eu colocar um eixo aqui, ó, não vou conseguir, vai brecar, né? Se eu colocar um eixo antero-posterior, breca também, né? Não vou conseguir fazer esse movimento, ele é rígido, né? Pensando num eixo rígido, né? Um parafuso, por exemplo. Mas se eu passo o parafuso aqui, eu consigo, olha, em torno do eixo, deslocar minha cabeça, né, pescoço aqui também, em movimentos de flexão e extensão, tá? E aí, como o colega disse aí há pouco, o eixo, então, vai ser transverso ou lateral, correto? Agora, vamos confirmar isso com o plano. Qual foi o plano que vocês me disseram que acontece esse movimento aqui? Sagital. Tá aqui, não é? Qual é o eixo que nós concluímos, né, para o movimento que vai ser transverso, não é isso? Choca aqui, olha. Perpendicular, tá certo? O eixo é perpendicular ao plano do movimento. Esse é o plano do movimento, este é o eixo, aí casou bem para flexão e extensão. Mas vamos perguntar, vale só para o pescoço? Não. Vale para o pé, vale para o joelho, ou seja, a perna, a articulação do joelho, que é a geniana, vale para o quadril, para a articulação coxo-femoral, para a articulação radiocarpal, para membro superior, como vocês vão ver depois comigo, né? Esses movimentos, né, vou desencadear em mim esses movimentos para vocês terem uma ideia da execução dos mesmos, tá bom? Vamos mais um plano, né? E é um eixo também, e um conjunto de movimentos. Pode falar. Então, os movimentos vão acontecer sempre em um plano e o eixo desse movimento vai ser sempre perpendicular a esse movimento. Perfeito, fechou. É o que existe. Então, eu vou executar um movimento num plano
e o eixo, que vai sempre existir, né? Porque o movimento vai acontecer em torno desse eixo, e vai criar um plano, e os planos são apenas esses três possíveis planos, né? Que eu falei, sagital, mediano, são planos de secção. Transverso e frontal, este eixo tem que ser perpendicular ao plano, tá bom? Então, isso aí é fato, tá lá? Vamos pegar esse movimento Professor, aqui, ó. Oi, pode falar. licença. E só dá para relacionar um eixo com plano se tiver um movimento, né? Porque às vezes eu ficava tentando relacionar o eixo ao plano, mas só dá se tiver um movimento para ser analisado. Perfeito. Só com movimento, tá? Agora, tem movimentos, vou até dizer assim, ó, tem deslocamentos em que não tem plano e, portanto, não tem eixo, que são os deslizantes. É uma exceção, tá? Mas todos os outros que vocês vão estudar aí conosco, começando no primeiro período, até o terceiro, porque quarto é a parte de vísceras, né? Não vai ter esse tipo de situação, mas, de qualquer forma, sempre vai ter, vocês vão ter que determinar um eixo, e é fácil, né? Que são 3 eixos, tem que pensar um pouquinho, porque o movimento em torno do eixo, observar o deslocamento, né? E a criação do plano, e para confirmar isso aí, relacionar o eixo ao plano, porque tem que ser perpendicular ao plano, tá? Um exemplo aqui, um outro exemplo. Vocês estão observando aqui meu membro superior? Estão conseguindo notá-lo? Ou está muito alto? Acho que dá para ver. Dá para ver? Eu posso abaixar um pouquinho a tela, eu não me vejo aqui agora, nessa apresentação, olha. Mas o que eu estou fazendo aqui? Dá para ver? Uhum. Correto. Estou utilizando uma articulação do ombro, que é a articulação glenumeral, escapulomeral, o nome dela, glenumeral, escapulomeral, ombro, popularmente chamado, cientificamente também a gente pode chamar de ombro, né? Mas tem um nome assim mais correto, para realizar os movimentos de abdução e abdução. Aqui, por exemplo, uma abdução em 45 graus, aqui estou mais ou menos uns 60 graus, tem até 90 graus, né? Melhor, 180, partindo aí da 90 graus aqui, tá? Partindo da posição aduzida, em que eu tenho meu membro aproximado aqui do tronco, né? Em aproximação com o tronco. Então, quando eu pego esse movimento completo aqui de abdução e adução, tá? Olha, faço abdução e aqui adução, né? E tem os graus aqui. Vocês vão ver depois isso aí. Abdução e adução. Esse plano gerado é qual? É plano sagital, plano transverso ou plano coronal? Coronal. Coronal, tá? Por quê que é o plano coronal? Se eu faço isso aqui, né, inclusive bilateralmente, né, a gente imagina aqui no espaço, né, a construção de uma espécie de lâmina, né? Aí, imaginando isso me cortando, daria aquelas metades, anterior e posterior. Então, de qualquer maneira, o plano em que esse movimento está contido é o plano de corte coronal. O frontal, se vocês quiserem usar o termo frontal, também pode ser aplicado, tá? Esse movimento acontece em torno de um eixo, né? Olha aqui em mim, estou realizando a abdução e adução. O eixo, ele pode ser supra-inferior, imaginando que isso aqui é um braço de boneco, de um mecanismo robô, por exemplo, né? Um braço robótico, eu tenho que colocar um parafuso, que vai me permitir o movimento apenas num plano, tá? Que é isso que eu estou falando com vocês, que é o plano de corte coronal, tá? Agora, estou relacionando com o eixo, né, para ver se está certinho. Eu posso colocar um eixo aqui, olha, supra-inferior? Não. Breca, né? Eu posso colocar um eixo aqui, um parafuso látero-lateral? Não. Eu não vou conseguir fazer o quê? O movimento de abdução, né? Eu vou ter grau de liberdade alguma aqui para fazer esse movimento. Então, quando eu faço esse movimento aqui, né? E eu lembro lá que o movimento em torno de um eixo só sobra, qual eixo aqui, ó? O sagital, que é o anteroposterior. Pense aqui num parafuso, entrando aqui, saindo aqui, entra aqui na região deltopeitoral, né, anterior aqui, sai na posição posterior, atravessa, né? Então, em torno deste eixo, eu executo os movimentos de abdução e abdução, tá certo? Em torno dele. E aí, quando eu pego o plano, olha, que é o plano de corte coronal, e analiso com o eixo, tem que dar isso aqui, olha, tem que ser perpendicular, tá? Então, resumidamente, todo plano de corte transverso, o eixo vai ser qual? Supra-inferior. Todo plano de corte sagital, o eixo vai ser qual? Látero-lateral, o transverso, né? Corte sagital mediano. E esse último plano de corte, que é o coronal, o eixo sempre vai ser de qual? Antero-posterior, ou sagital, tá? Então, vai ser um eixo para um plano, vice-versa, né? Cada plano de corte, se tratando de movimento, vai ter um eixo. Lembrando que os movimentos acontecem em torno de um eixo, e esse eixo tem que ser perpendicular ao plano, e todo movimento desencadeia, né, ou realiza, né, ou está contido num desses 3 planos,
ou sagital, ou coronal, ou transverso. Tá? Tudo bem? Oi. O Kennedy, eu tinha visto no livro que o dorso do pé não segue o padrão. Peraí, é só um instantinho. É porque tem duas salas aqui. Pode falar. A moça que está falando, tem uma moça e um rapaz. A moça. Depois eu passo para o rapaz. Perfeito. Não. Você está fazendo movimento de flexão, extensão, qual que é o eixo? Transverso. Lateral. Eu vou para outra sala, eu vou... Não, tudo bem. Para outra sala, eu vou passar a sua pergunta, porque eles não vão ouvir, né? A moça perguntou o seguinte, a colega de vocês, de uma das salas. Eu estou fazendo flexão de tronco, né? Desloco meu tronco para frente e para trás, né? Quer dizer, flexão e extensão de tronco, né? Tem movimentos aí de hiperflexão, hiperextensão, enfim, são lesivos, mas o movimento normal, dentro da amplitude normal, né? De flexão e extensão. Estou fletindo e estendendo, qual é o plano gerado aí? Sagital, né? E o eixo para esse plano sagital? Lateral ou transverso, né? Pensando também que esse movimento de flexão, que vale para membro superior, para cabeça, para tronco, né? Ou seja, essas áreas todas, eles são construídos, né, à medida que aquele movimento acontece em torno dele, né? Então, vocês têm que pegar, relacionar o movimento ao eixo, lembrando que o movimento acontece em torno do eixo, tá bom? Então, é isso que ela deu exemplo. Ela falou em flexão de tronco, flexão e extensão de tronco, plano qual é? Sagital. Poderia ser, por exemplo, de mão, de antebraço, do membro todo, né? Via articulação do ombro, né? Flexão e extensão do membro como um todo, cabeça, né? Flat estende também, perna, pé, flexão dorsal, flexão plantar, coxa, né? Flexão de membro inferior, extensão de membro, quer dizer, esses conjuntos todos de movimentos, flexão e extensão, geram um plano sagital, o eixo transverso, ou lateral, tá? Para quem perguntou, tá certinho? Eu não consigo ver o nome de ninguém. Professor, explica de novo, por favor, porque essa questão de flexão de tronco, eu pensei que seria no plano coronal. Duas pessoas estão perguntando. Você aí, que fez a pergunta, repete novamente, por gentileza. A que eu expliquei aqui agora. Que eu fiquei em dúvida quando você falou essa questão do movimento do tronco, porque eu pensei que seria no plano plano coronal e não no que divide direita e esquerda. Certo. Olha aqui, a colega perguntou aqui numa das salas que ela confundiu o movimento do tronco, né, de flexão, com o plano coronal, correto? Quais são, né, os movimentos que eu vou realizar no tronco para obter o plano, ou para obter um movimento, um deslocamento no plano coronal? São as flexões laterais, esquerda e direita. Isso aqui, olha, eu desloco meu tronco para o lado lateral esquerdo, desloco para o lado lateral direito. Isso são as flexões laterais, direita e esquerda. Não a flexão, tá? Então, quando eu falo em flexão e a contrapartida, né, isso aí vai ser a extensão, aí o plano que está sendo construído esse movimento, olha, é o plano sagital. Eu faço flexão e faço extensão, tá? Mas a outra pergunta é interessante. Ela pergunta sobre a lateralidade do tronco, né? Essas flexões laterais do tronco. Faço aqui, agora é flexão lateral esquerda. E faço aqui, olha, flexão lateral direita. Aí o plano é coronal, tá? No primeiro conjunto de movimentos, flexão e extensão, qual que é o plano? Sagital. No segundo conjunto de movimentos, em que o tronco faz um movimento para um lado, depois para o outro, o plano gerado não é mais o plano sagital. Aí sim, você está certa. Quem perguntou aí há pouco. É o plano coronal, tá? Então, nós temos, ó, como a cabeça, né? Então, deixa eu mostrar a cabeça aqui, fica talvez mais fácil para vocês observarem do que o meu tronco aqui, tá? Olha aqui a flexão, olha aqui a extensão. Que plano é isso, sagital? Mas olha aqui, ó, a flexão e a flexão, só que essas flexões são laterais. Flexão lateral direita, flexão lateral esquerda. Lateral direita, lateral esquerda. Plano completamente diferente.
Enquanto esse plano aqui, ó, tal qual, né, o do tronco, é plano sagital, esse plano aqui é qual? Coronal, tá certo? Da mesma maneira que um tronco, que flete para um lado, flete para o outro. Aí, ó, plano coronal, plano sagital. Sagital, eixo lateral, né? E plano coronal, eixo antero-posterior, né? Ou que segue aquele sentido ortogonal sagital, né? O sentido do eixo, olha que interessante, ó. O plano é coronal, o eixo é sagital. Não confundam a palavra sagital do eixo com corte sagital. Então, é preferível que vocês façam o seguinte, olha, procurem utilizar, até vocês aprenderem certinho, procurem utilizar os eixos como supra-inferior, lateral e antero-posterior, para não confundir esses nomes com os nomes dos planos, quando fizer a relação. Pode ser que aconteça isso. Como o início aí já é natural, tá? Já visualizo isso aí, né? Já está intrínseco, né? Trabalho com isso há muitos anos. Às vezes eu não percebo essa diferença, essa dificuldade suas, né? Para os alunos iniciantes, no sentido dos termos, né? Das palavras empregadas. Mas tome cuidado ao utilizá-los, né? Então, sagital plano com sagital eixo é diferente, tá? O sagital eixo é antero-posterior. O sagital plano é aquele plano de corte, né? Com as metades direita e esquerda, tá? Pode perguntar. Professor. Oi. No caso de, um exemplo, protração e retração do ombro, seria plano sagital também, né? Perfeitamente. Aí eu vou explicar certinho para vocês, aí esses movimentos mais complexos, como, por exemplo, protrusão e retrusão da mandíbula, né? A inversão e inversão do pé. Aí deixa para o momento que eu tiver no segmento, aí isso é legal, para explicar como que eu vou desdobrar esses movimentos nos seus eixos, tá bom? Mas é pergunta muito boa também. Professor. Para as duas que perguntaram há pouco sobre os movimentos do tronco, ficou claro? Sim, Ok. obrigada. Nada. Aí pode perguntar, pode falar. Eu sei que você já explicou, mas ficou uma dúvida. De novo. Sobre aquela pergunta que a colega fez sobre a extensão do tronco e a flexão. Eu não fixei ainda por que o eixo é lateral. Tá. Tente faça em você, ou tente visualizar em mim aqui. Eu não vou conseguir fazer um tronco aqui para vocês analisarem, né? Acho que não vai conseguir capturar parte do meu tronco, grande parte dele, mas procurem extrapolar para a cabeça, né? Então, olha aqui, ó. Faça esse movimento para frente, faça um movimento para trás. Só um instantinho, só liberar o pessoal aqui para entrar na sala aqui. Então, estou fazendo aqui um movimento, olha, anterior, que é flexão, e posterior, que é a, correto? Pensem naqueles planos, né? Eu tenho um plano aqui sagital, eu tenho um plano aqui coronal, eu tenho um plano transverso, né? Esse movimento que eu estou fazendo para frente, para trás, flexão e extensão, né? Se eu analisá-lo paulatinamente, né? À medida que a pessoa vai fazendo os seus diversos ângulos, ele cria um plano no espaço, não cria? Esse plano criado no espaço, desses três, está relacionado a qual? Ao plano transverso, olha aqui, o plano transverso está aqui na minha mão, tá? Estou fazendo flexão e extensão, né? Ao plano coronal, ó, estou fazendo flexão e extensão, né? Ou o plano sagital, estou fazendo flexão e extensão. Ou o plano sagital, né? Olha aqui, eu faço isso com a cabeça e faço isso com a cabeça, né? Aí, o plano é o plano sagital. Ele está incluído, contido, ou gera, melhor dizendo, né, no espaço, esse plano sagital. E aí eu tenho que pegar os três eixos, determinei o plano, né? E verificar qual que tem... Deixa eu dar acesso aqui. E observar qual que tem uma relação... E observar qual que tem uma relação com esse plano, tá certo? Quais são os eixos? O antero-posterior, que é o sagital, e olha que interessante, o plano é sagital, né? O eixo sagital. O outro eixo, que é o eixo lateral, que é o transverso, transversal, né, como quiser, e esse aqui, olha, que é o supra-inferior longitudinal, né? Esse não é perpendicular ao plano. Esse aqui também não é perpendicular ao plano. Esse aqui é perpendicular ao plano, tá? E se eu realizo também o movimento, olha, e penso aqui num mecanismo, né? Uma fixação aí, não, uma fixação não, mas um parafuso em torno do qual a cabeça gira, o tronco gira, né? Então, esse parafuso ele poderia ficar dessa maneira,
dessa forma aqui, ou dessa forma aqui, né? Em torno do qual, para quê? Em torno do qual eu execute o movimento. Só tem uma forma, né? Essa aqui, ó. Aqui eu consigo, ó, girar para trás, girar para frente, né? Ou seja, fazer um movimento de extensão, fazer um movimento de flexão, né? Que é o eixo lateral. Aí eu faço aqui, ó, tomo o plano, pego o eixo e verifico. Ele é perpendicular, tá? Então, isso é um exercício legal para vocês começarem a fazer em casa, né? Pegando esses movimentos mais simples, né? Os mais complexos, como, por exemplo, inversão, protração, retração, protrusão, retrusão, aí eu tenho que trabalhar com vocês de forma mais elaborada também, tá? Mas esses movimentos, né, clássicos, esses conjuntos, flexão, extensão, adução, abdução, rotações, rotação lateral direita, lateral esquerda, rotação medial, rotação lateral, faço esses exercícios, né? E aí vocês podem me chamar a qualquer momento para tirar as dúvidas aí, tá? Pode falar. Kennedy, eu sei que você já está falando disso faz um tempo, mas eu não estou entendendo qual a relação do eixo com o plano na hora do movimento. O eixo, vamos pensar duas coisas aqui para o movimento. Todo movimento tem que ter um eixo, correto? Sim. Todo movimento tem que ter um eixo. Por quê? Porque é em torno deste eixo, que vai acontecer o movimento. Então, vamos pegar essa primeira parte aí, tá, da lei. E todo movimento, ele gera um plano, ele é contido no plano, tá? Então, tem duas coisas. Ele acontece, né, em torno de um eixo, e ele ocorre num plano, ou ele gera um plano de movimento, né? É até preferível colocar gera um plano de movimento. Então, ele gera um plano e acontece em torno de um eixo. Esse eixo, ele tem que estar em 90 graus com esse plano, para que o movimento aconteça. Não pode estar em outro tipo de interseção, não, tá? Tem que ser perpendicular ao plano, tá? Então, qualquer movimento de rotação, se eu imaginar nessa coxa aqui, ó, tá estática, né? Mas se eu imaginar rodando para lá, rodando para cá, ou seja, rotação lateral, rotação medial, o pessoal chama de rotação externa, rotação interna, tanto faz. Rotação externa, rotação interna, medial, lateral, né? Qual que é o eixo desse movimento? Que vai seguir aqui, olha, longitudinalmente, supra-inferior. Eu não posso imaginar um eixo nesse sentido aqui, olha, antero-posterior, que é o sagital, e nem posso, né, imaginar um eixo aqui no sentido lateral, o transverso, porque simplesmente o movimento de rotação não vai acontecer. É como se fosse um parafuso, tá? Em torno do qual acontece o movimento, né? E esse eixo do movimento ele tem que estar perpendicular ao plano, né? Então, o movimento de rotação medial, rotação lateral, interna e externa, ele gera qual plano? Dos três planos. Ele está contido, ou gera no espaço, qual dos planos? O plano transverso, que alguém falou mais cedo aí, desculpe, como plano horizontal, o plano transverso. Então, se o plano, esse aqui, ó, transverso, e eu já determinei que o eixo, para qualquer rotação, é supra-inferior, bato aqui, ó, né? Porque se eu colocar o eixo como antero-posterior, ou como lateral, olha, não dá 90 graus, tá? Vai entrar aqui rasante ao plano, não funciona. Simplesmente não vai haver um movimento, tá? O movimento só vai acontecer nessas condições. Determina o eixo, determina o plano, e este eixo tem que ser perpendicular ao plano, tá? É uma lei, uma regra da biomecânica que vocês vão, né, aplicar em várias partes. Ficou um pouquinho mais claro? Ficou sim, Kennedy. Obrigada. Nada, mas eu vou mandar para vocês algum material, tá? Eu estou produzindo um vídeo, né, aqui em casa, aqui, com minha filha e tudo, para mostrar isso aí em mim, como vai ficar, tá? Uma coisa mais explicativa, tá? Fazendo vários movimentos em mim. Então, a parede assim, branca e tal, acho que vai ficar mais claro para vocês também. Pode falar. Aqui, em relação a órgão, não tem como eu falar essa relação de eixo e plano, não, né? Não. Você pode falar em plano de corte, né? De um coração, o rim ali, né? Aqui agora, né? Há pouco eu falei com vocês do plano aí coronal, né? Com as metades anterior e posterior, assim, assado. Mas para movimento, não. Tá bom? É assim, você me deu um movimento assim, desculpe, rapidinho. Você tem movimento assim, movimentos, por exemplo, de intestino, né? Mas não segue aí um plano, e, portanto, não tem um eixo, tá? Porque é aleatório. Isso vai depender das características, né, do indivíduo, de alimentação, às vezes de irritação também de parede de intestino, né, bexiga é a mesma coisa, útero, né,
A mesma coisa também, útero gravídico, né? Ou na descamação, por exemplo, da menstruação, né? Endometrial, você tem mobilidades, né? Mas isso não serve, tá? Não dá para determinar em vísceras, não. Aí eu queria entender, tipo, se você me der um corte de um órgão. Desculpa, só uma observação, tá? Só uma observação. Língua, dá para determinar movimentos. E língua é víscera, tá? Por que é víscera? Porque faz parte lá da esplancnologia, faz parte do digestório. Então, você protrui a língua, retrui a língua, tá? Você consegue movimentos de protrusão e retrusão. Olho também, né? Olho não é propriamente uma estrutura visceral, porque não é da esplancnologia, né? É uma extensão da porção de encéfalo, né? Que é uma parte, uma divisão lá do encéfalo. Mas você, por exemplo, faz movimentos de rotação, né? Elevação, depressão, abdução, adução do olhar, né? O olhar abduzido, né? Tem uma expressão, né? Olhar de soslaio, abduzido, assim por diante, mas tem um nome, né? Abduzido. Então, assim, tem sempre vai ter, né? Vai haver, desculpa, umas exceções. A língua é uma delas, o olho também, tá? Mas o restante, o coração, essas coisas não, tá? Da maneira de membro, não. Sim, eu queria saber se você me der um órgão, um corte de algum órgão. Como que eu vou saber qual corte foi feito nele? Isso é fácil. Aí vocês vão, quando estiver estudando comigo, o órgão, né, o estômago, aí tem elementos que vão caracterizar se o corte foi transverso, coronal, ou seguiu a axilidade do órgão, né? Não vou nem falar se foi longitudinal, posso falar em longitudinal, né? Mas não posso relacioná-lo com o plano mediano, porque às vezes não está nem no plano mediano, né, o órgão. Mas vocês vão desconfiar pelas estruturas apresentadas. Por exemplo, se tiver estômago, em que eu não tenho, por exemplo, o antro pilórico, o canal pilórico, o piloro, só a metade de cima, ou seja, o fundo gástrico, com a incisura cárdia, o corte foi transverso, né? Se eu tenho, ou melhor, não tenho, né, uma apresentação, por exemplo, de estômago, artérias, né, os vasos gastromentais, gastromental direito, gastromental esquerdo, né, que são, respectivamente, os lados direito e esquerdo, na margem, ou na curvatura gástrica maior, eu desconfio que o corte foi um corte longitudinal, né, melhor, foi um corte coronal, em que eu tenho a metade posterior desse órgão, tá? Aí você tem que saber com precisão, né, a anatomia para você desconfiar de que corte foi executado. Aí com o tempo vocês vão aprender isso, tá? Tá, ótimo. Pode deixar, eu repito, sim. Nada, eu repito. É porque na outra sala perguntaram sobre víscera. Como que eu desconfio que uma víscera foi cortada transversalmente, ou coronalmente, ou sagitalmente, né? Ou seja, longitudinalmente. Eu só desconfio por conta das estruturas que restaram, né? Eu pego ali um fígado, aí eu tenho só, por exemplo, face visceral do fígado, né? Ali com as fissuras hepáticas, então o corte foi um corte transverso, né? Ou se eu tenho segmentos à direita, né, do lobo direito, então o corte foi um corte que seguiu ali como se fosse o plano sagital, né, dando ali as metades direita e esquerda do órgão. Então, víscera vai depender naturalmente do aparato, né, que eu tenho ali de informações a respeito da mesma, coração, rim e assim por diante, né? É uma coisa que vocês vão... Isso aí vai ser natural. Vocês vão aprender isso ao longo do tempo. Lá para o 4º período, vocês vão conseguir dominar bem isso aí. Tá bom? Então, deixa eu ver só como que está aqui o andar da carroça. Eu vou só passar para vocês informações de mediano, medial, tá? E lateral. Voltar aqui. Só esses slides. Voltou muito. Só esses slides está apresentando para vocês, tá? E aí eu dou intervalo, marco aqui direitinho uns 10 minutos e a gente volta aqui para a sala, tá? Aí eu